O processo eleitoral no Brasil não é muito diferente do processo eleitoral da Venezuela. Não precisa falar de urna Smartmatic, não precisa falar disso, não. Né? A única vantagem que a Venezuela tem sobre o processo eleitoral brasileiro é que lá tem o voto impresso e aqui não tem. Então, para criticar o processo da Venezuela, entendeu? E achar que a nossa é melhor do que a da Venezuela, não. O processo eleitoral do Brasil ele é mais frágil do que o da Venezuela, porque lá tem o voto impresso e aqui não tem. E o voto impresso é mais uma garantia de contagem, né, paralela, onde você pode certificar, né, a veracidade dos votos eletrônicos. E foi isso que deu a Maria Corina, né, a certeza de que o candidato Edmundo Gonzalez foi vitorioso e aí foi preciso, né, capturar o Maduro por ter, né, se apropriado, né, de um poder que já lhe teria sido negado pelas urnas da Venezuela. E aí ele usou, né, o poder judiciário, né, do seu regime para autenticar, né, a sua vitória como se fosse ela legítima, né? Simplesmente porque a vontade do Conselho, né, eleitoral, que a justiça do Maduro dissesse, não, é porque tem que ser o Maduro mesmo. Mas aí não interessa. O que aconteceu foi que a comunidade internacional viu que sim, né, o processo eleitoral tem suas vantagens, porque pôde comprovar a vitória da Maria Corina, e aí ela acabou, né, conseguindo colocar a Venezuela nessa situação de transformação, né, que está em andamento. Bem, mas vamos falar do Brasil. Vamos falar do Brasil porque nós, aqui a Comissão Cidadã de Inquérito, e nós temos assim, uma não é que é, não é legal falar sobre processo eleitoral. É bom falar, tá certo? Mas é bom falar assim com fundamentos. Não é qualquer um que pode sair falando, vou criticar. Cada um acha uma coisa. E tudo bom. Cada um fala o que quer, cada um fala o que quer. Mas tem pessoas que são mais sérias e que estudam esse assunto com mais profundidade. E aqui a Comissão Cidadã de Inquérito, eu e alguns membros, né, esparramados pelo Brasil inteiro, fizemos um profundo estudo sobre isso, fizemos até um relatório sobre isso. Dito isso, o que o Flávio tinha que preocupar, e aí qualquer um que seja da direita ou que seja antipetista, principalmente antipetista, tem que preocupar é com a fiscalização do processo. Não é pedir para o estrangeiro vir aqui e fazer uma fiscalização, não. É fazer a base política dele fiscalizar o processo. Fiscalizar as sessões eleitorais, ficar lá dentro da sessão, vigiando, né, os agentes públicos que estão lá conduzindo o processo. Só que esse vídeo vai ficar limitado, né, gente? Se você está vendo isso aqui, você é um privilegiado. Eles vão segurar esse vídeo. É porque nós temos as perguntas que não podem ser respondidas. Mas vamos ao caso. Vamos entrar aqui no Ministério Público e vamos ver aqui, ó. Aí tem lá o programa deles que chama Me Explica, Ministério Público Federal. Para que serve a biometria nas eleições? Aí vem. Nós vamos analisar aqui junto com ele. Vamos ler junto comigo aí. Ter biometria cadastrada na Justiça Eleitoral aumenta a segurança nas eleições e garante votação mais rápida. Olha a data dessa matéria aí, ó. 4 de maio de 2026, às 10 horas. Então, Procuradoria-Geral da República. Isso é coisa do Ministério Público Federal. Nós estamos falando aqui, né, não tem fake news aqui não. Então vamos lá. Assinar o caderno de votação na hora de votar é coisa do passado. Estou lendo o texto, viu, gente? Me acompanha aí. Tudo bem que isso ainda aconteça, mas só para os eleitores que não têm a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. Mas, afinal, para que serve essa verificação das impressões digitais? No Me Explica, Ministério Público Federal, de hoje, você vai entender a importância da biometria para a segurança e a transparência das eleições. A biometria é a identificação do eleitor por meio das impressões digitais.
Esse sistema é usado pela Justiça Eleitoral desde 2008, quando o PT começou a ganhar as eleições, junto com a conferência de um documento oficial com foto, para tornar a votação mais segura. Bem, olha, aqui nós vamos fazer um comentário sobre isso. Quando ele fala, esse sistema é usado pela Justiça Eleitoral desde 2008, a sua biometria, junto com a conferência de um documento oficial com foto, para tornar a votação mais segura. Preste atenção, biometria você só tem uma. Volta para mim aqui. Biometria você só tem uma. É igual mãe. Mãe, você só tem uma. Então, biometria você só tem uma. Ninguém tem a sua biometria. Se você chega lá para votar e fala assim, ó, eu sou eleitor dessa zona eleitoral aqui. Aí ele vai digitar seu número, o número do seu título. Entendeu? Aí tá. Agora você coloca sua biometria aqui, sua digital. Pronto. Identificou. Você é um eleitor. O sistema abre para você votar. Tá bom? Então vamos lá. Garante que cada pessoa vote apenas uma vez. Aí já estou nesses itens aqui, tá bom? Depois do segundo parágrafo. Aí vem, garante que cada pessoa vote apenas uma vez. Impede que alguém vote no lugar do outro. A votação fica mais rápida, porque a pessoa não precisa assinar nada se a biometria for reconhecida. Aí tem aqui em negrito, isso aqui é importante, é uma exclamação. Quem não tem biometria cadastrada na Justiça Eleitoral pode votar normalmente. A diferença é que assinará o caderno de votação. Ponto. Vamos continuar lendo. O cadastro biométrico é obrigatório, gratuito e feito presencialmente nos cartórios eleitorais. Além de aumentar a segurança das eleições, esses dados também fazem parte da identificação civil nacional, que facilita o acesso dos cidadãos a serviços públicos. Aí vem, como ocorre a biometria? A identificação biométrica na Justiça Eleitoral começa com a coleta das impressões digitais, da assinatura e da foto do eleitor. Esses dados são registrados no cadastro eleitoral e, a partir disso, a digital passa a ser usada para confirmar a identidade na hora de votar. Agora, preste atenção nesse item aqui, ó, nesse parágrafo agora. Dos 157,6 milhões de eleitores aptos a votar no Brasil, mais de 139 milhões, ou seja, 88,64%, têm a biometria cadastrada, conforme dados do TSE até abril deste ano. O cadastro eleitoral fecha no dia 7 de maio, portanto, os números ainda devem aumentar. Aí tem aqui em negrito grande. Se você ainda não tem a biometria cadastrada, procure o seu cartório eleitoral até 6 de maio. Esse é o prazo para regularizar a situação eleitoral e também tirar o seu título de eleitor. Vocês entenderam o que está escrito ali? Tá. Agora pensa comigo aqui uma coisa. Se você tiver um senso crítico, se você for um cara que tem assim um olhar mais atento, vai perceber que tem uma coisa ali que não está batendo, que não está fechando. Tá certo? Vamos nessa questão aqui. Presta atenção. Vamos lá. Aqui, quando ele fala que a biometria é a identificação do eleitor por meio de impressões digitais. Esse sistema é usado pela Justiça Eleitoral desde 2008. Aí você vem, garante que cada pessoa vote apenas uma vez. Impede que alguém vote no lugar do outro. A votação fica mais rápida porque a pessoa não precisa assinar nada se a biometria for reconhecida. Agora vem esse negrito aqui, ó. Vem esse negrito aqui, ó.
Quem não tem biometria cadastrada na Justiça Eleitoral pode votar normalmente. A diferença é que assinará o caderno de votação. Vocês entenderam isso? Bem, se a digital é para garantir a segurança do processo eleitoral, quem não tem digital vai votar normalmente. Se a digital é para que ninguém vote no seu lugar, e se você não tem digital, quem vai votar para você? Bem, você vai votar, você só assina o caderno. Tá, eu só assino o caderno. E aí vocês vão me dar um papelzinho, eu vou pegar, vou colocar o nome do meu candidato num papelzinho, vocês vão me dar esse papelzinho e eu vou pegar esse papelzinho e colocar numa urna e depois vocês vão pegar esse papelzinho para conferir. É isso que vocês vão fazer? Bem, porque eu não tenho digital. A digital é para dar segurança para o sistema. Se eu não tenho digital, eu não posso usar o sistema. Eu tenho que botar no papelzinho, né? Porque a minha digital não foi reconhecida. Bem, ali fala 88 mil, 88, tantos por cento tem biometria reconhecida. 22% não tem biometria reconhecida. Perto de 18 milhões de eleitores no Brasil não tem biometria reconhecida. Não tem biometria para votar. A esses 18 milhões de eleitores que não têm biometria para votar, como é que eles fazem? Eles vão pegar o caderno, eles vão pegar uma cédula de votação, meu candidato é esse, vai dobrar e botar. Porque ele não tem biometria. Mano. Se a biometria é para garantir a segurança do processo eleitoral, sem biometria, se eu votar, eu estou ferrando a garantia. Se 18 milhões de eleitores conseguem votar sem biometria, eles estão o quê? Eles estão quebrando o sistema de segurança da urna para votar? Ué, então se 18 milhões podem votar na urna sem biometria, então é sinal que os outros 150 milhões também podem. Por que um é diferente do outro? A lei é igual para todos. Não é assim? Não tem um eleitor especial, um eleitor diferente. Ah, esse eleitor aqui ele é especial, ele não precisa de biometria. Ele pode votar do jeito que ele quiser. Não, mas você só pode votar com biometria. Ah, se a sua biometria não é. Você não pode votar? Não. Então, essa pergunta que fica latente, entendeu? É onde mora o perigo. Por quê? Porque eles não respondem. Como é que faz com o eleitor? Porque, olha aqui, ele ainda coloca no começo, preste atenção, no começo do parágrafo, no começo do texto. Aí vem aqui, ó, assinar o caderno de votação na hora de votar é coisa do passado. É coisa do passado. Assinar o caderno de votação é coisa do passado. Você não precisa provar que você teve lá, não. A sua assinatura não serve mais para votar. Você percebeu isso? Não serve mais. A sua assinatura não tem importância. Você chega lá, põe em digital, vai lá, vota, pega o seu comprovante, vai embora. Ah, digital reconheceu. Tá bom, vou lá, votei. O meu comprovante foi embora. O que prova que eu estive lá? A minha digital. Porque só tem uma digital. Ninguém tem a minha digital. Só eu. Então, o que prova que eu estive lá foi a minha digital. Então, eu não preciso assinar. A assinatura é coisa do passado. Mas, todavia, contudo, porém, entretanto, aquele eleitor que não tem biometria precisa assinar. Aí a assinatura dele é importante. Tá bom. Mas como é que ele vai votar se ele não tem digital? E precisa da digital para votar. Porra! Precisa da digital para votar, caramba!
Ah, desculpa de eu me exaltar. Mas essa é a pergunta que está na boca do povo. Precisa da digital para votar? Como é que eu voto se eu não tenho digital? Eu vou hackear o sistema da urna? 18 milhões de eleitores vão hackear o sistema da urna para votar, porque não tem digital. É eletrônico. O processo é eletrônico, é um sistema fechado, é criptografado, é uma camada de proteção indispensável. Você não consegue votar sem digital. Por quê? Porque a digital está ali para garantir. Aqui fala, presta atenção. Ó, garante que cada pessoa vote apenas uma vez. Impede que alguém vote no lugar do outro. A votação fica mais rápida, porque a pessoa não precisa assinar nada se a biometria for reconhecida. Eu vou embora e voltei sem assinar nada. Mas eu estive lá por quê? Porque eu só tenho uma biometria. Mas vamos lá. Eu não tenho biometria. Mas eu estive lá para votar. Ah, então você assina aqui. Eu assinei. O João não tem biometria, mas foi lá e assinou. Olha lá. Vai lá para você ver. Ele foi lá votar e ele assinou. Tá bom. Mas se eu não tenho autonomia para abrir a urna com a minha digital, como é que a digital, como é que a urna abre para mim votar se eu não tenho digital? Quem que abre a urna para mim votar? Ah, o mesário abre a urna para mim votar. Ah, então o mesário tem acesso ao sistema da urna eletrônica? Ele consegue entrar na urna eletrônica com a digital dele? É isso. O mesário cadastra a digital dele no sistema da urna eletrônica no começo do processo. E quando você vai votar e a sua digital não funciona, meu amigo, você vota com a digital do mesário. 18 milhões de eleitores vão votar com uma digital que não é de vocês, que é de outra pessoa. Então, preste atenção nesse item aqui, ó. Impede que alguém vote no lugar do outro. Garante que cada pessoa vote apenas uma vez. Porque a sua digital é única. Mas é aí que você tem esse problema. 18 milhões de eleitores vão votar com a digital do mesário. Então o mesário tem poder absoluto sobre a urna. O mesário conhece o sistema. Ele pode burlar o sistema. Então, se o mesário pode fazer isso para um eleitor votar que não tem a digital, e esse eleitor tem que assinar. Agora, o eleitor que não tem que assinar é porque a digital dele foi reconhecida. Agora nós vamos no caso do mesário. Se a digital do mesário for reconhecida, ele precisa assinar? Hein? Se cada vez que alguém for votar sem biometria, o mesário põe a digital dele, e aí a digital dele abre a urna para votar, e aí ele precisa assinar? Não. Agora vamos supor que sua biometria funcione, mas você não foi votar, mas a biometria do mesário funciona. E aí o mesário põe a digital dele lá, pega o seu título, o número do seu título, está lá no caderno, digita no seu título, coloca a digital dele e vota no seu lugar. A digital do mesário funcionou,
foi reconhecida, então ele não precisa assinar por você. E aí você fala assim, cara, mas eu não fui lá votar, mas apareci, eu fui justificar meu voto, cheguei lá, eu já tinha votado. Eu falei, mas como? Eu não estive lá, eu não estive lá. Quem votou no meu lugar? Essa pergunta foi feita no, por um dos ministros mais proeminentes da nossa Suprema Corte. Chama-se o decano Gilmar Mendes. Ele comentou isso numa sessão lá do TSE, ou do STF. Olha, teve o caso que o rapaz foi justificar e já tinha votado. Tem um inquérito sobre isso. Essa é a questão que tem que ser colocada. Eu estou com 27 minutos de vídeo, eu acho que eu falei bastante. Então, se o Flávio não teve essa capacidade de questionar isso, questione vocês. Questione vocês. Entendeu? É importante que a gente saiba sobre isso. E eu vou falar no próximo vídeo ainda alguma coisa sobre isso que vai dar razão e vazão para a minha preocupação. Ou seja, o, o Flávio, ou qualquer candidato que não seja petista, porque a gente entende, né, que esses operadores trabalham de mesários, que é voluntário, uma boa parte é voluntário. No Nordeste, então, onde a fiscalização é mais precária, onde o grau de ensino, de instrução é mais precário, principalmente no interior, onde não tem capacidade de fiscalizar esse trabalho dos mesários, né? Isso é possível acontecer? Então, é importante, se você é antipetista e quer mudar esse país, quer tirar a mão desse colocado como regime, você tem que ter essa preocupação. Você tem que estar lá fiscalizando a ação do mesário, porque ele tem esse poder. Tá certo? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto do Sono do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. Primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Esse é o vídeo 1045. Olha, já temos 1045 vídeos. Nossa especialidade é isso. É o 8 de janeiro do sistema eleitoral. Para isso, nós criamos essa comissão. E tem muitas pessoas sérias trabalhando nessa comissão. Não pense que eu estou aqui sozinho, não, esse velho camelô aqui que parou de fazer seus brinquedos, vai ficar aqui falando uma abobrinha para vocês. Não, tem muita gente séria, né, junto com a gente aqui por trás, trabalhando, para a gente poder criar essa consciência em vocês, pacificar o país. Tá bom? Agradecendo o Pix de vocês e agradecendo aqueles que vão, né, contribuir até, né, final do mês, porque a gente aqui vende o almoço para pagar a janta. É assim, meu amigo. Esse Pix está aí grandão, não é à toa, não. Tá certo? É que a gente não tem Banco Master, não. Fique com Deus. Agora eu quero ver seu comentário, tá bom? Dá um like aí se você gostou e se inscreva no canal TV Del Rey, canal da Comissão Cidadã de Inquérito. Um abraço.